Você que está aqui nesta noite sentado, eu queria pedir que você se colocasse de pé e pegasse a sua Bíblia. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 15. Eu estou há 2 dias preparando uma pregação. Terminei ela já faltando uma meia hora para começar o culto. Uma pregação interessante sobre a necessidade da gente trabalhar o perdão, da gente perdoar, da gente ser perdoado. Um negócio bem bacana mesmo. Mas essa noite eu acho que a coisa vai mudar um pouco o rumo aqui. Então eu quero que você abra em Lucas capítulo 15. E essa mensagem do perdão acho que vai ficar para um outro dia. Se você veio aqui necessitando perdoar, vá perdoando já aí, mesmo sem ouvir a pregação do perdão em nome de Jesus, tá? Mas ou alguém que está me assistindo precisa ouvir isso, ou alguém que está aqui precisa ouvir o que eu vou dizer nessa noite, para eu ter que mudar a ministração assim na hora, em cima do culto, e isso é muito complicado de fazer. E eu falo isso com muita humildade mesmo. É muito complicado você, em cima da hora, ter que fazer uma nova pregação e sem ter papel, sem ter caneta, você se virar e só contar mesmo com Deus. Graças a Deus que existe Deus. Mas eu quero ler em Lucas capítulo 15, uma história que a gente já conhece, que você já conhece. E eu quero pedir a graça de Deus, que Deus me dê graça mesmo para trazer aquilo que Ele tem colocado no meu coração agora, minutos antes da gente estar começando esse culto. Lucas capítulo 15, versículo de número 11 diz assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali, desperdiçando seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei a ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai diz aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica, vestiu com ela, ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo quando voltou e chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, instava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, eu sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um bezerro cevado.
Respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto, aleluia, e reviveu, glória a Deus. Estava perdido e foi achado. Tome assento aí em nome de Jesus. Todas as vezes que eu preguei, se já preguei algumas vezes, diga-se passagem nesse texto, eu sempre pausei no versículo de número 24, que diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Esse é um texto que ele conta uma história que não nasce aqui aonde nós começamos a ler no versículo 11. Essa história começa no versículo 1 do capítulo 15 de Lucas. Essa história se desemboca quando os fariseus olharam para Jesus e ficaram revoltados com Jesus, porque Jesus estava andando com um monte de gente que não valia nada, gente como eu e talvez como alguns aqui, gente que, sabe, não havia por que se respeitar nem se caminhar. A Bíblia chama de pecadores. Mas diz a Bíblia Sagrada que Jesus, em vez de dar uma resposta a esses fariseus à altura, Jesus começa a contar a ele parábolas. Ele olha para os fariseus e diz assim: deixa eu ver se eu faço vocês entenderem o que está acontecendo. E ele conta a primeira parábola, e na primeira parábola a Bíblia fala que Jesus fala que existia um homem que tinha 100 ovelhas, mas uma ovelha sai do aprisco, e ele pega as 99, deixa ali protegida no deserto, e sai atrás dessa ovelha perdida e resgata ela, e quando ele resgata, ele se alegra muito. E parecia que os fariseus ainda não tinham entendido, porque os fariseus eram a classe religiosa dos judeus. Os fariseus eram aquela galera que vivia lutando para que os mandamentos de Deus fossem cumpridos. Eram aquelas pessoas que andavam com a Bíblia debaixo do braço, que diziam: olha, nós desde criança te servimos, te seguimos, ó Deus, nós seguimos os ritos de Moisés, seguimos os mandamentos da tua palavra. Eram os fariseus. Era dali que se vinha todo o ensino e o conhecimento teológico naquela época. Os sacerdotes eram dessa linhagem, ali se desenvolvia tudo. E Jesus olha para esses camaradas que estavam questionando a bondade e a misericórdia de Jesus em se relacionar com pecadores. E aí Jesus conta essa primeira parábola, e parece que aquela parábola não foi suficiente. Por isso, a Bíblia deixa muito claro que, com aquele olhar dos fariseus para Jesus, como quem dissesse assim: tá aí, tu falou essa parábola, mas eu não entendi o que tu quis dizer. Jesus disse: eu vou te contar uma segunda parábola. Jesus olha de novo para os fariseus e diz assim: eu vou contar mais uma, para ver se entra aí no coração de vocês. Tinha uma mulher que tinha uma dracma, e ela perde essa dracma. Era uma joia, algo que se usava no cabelo, que era caro. Ela perde esse negócio, e a Bíblia fala que ela sai em busca, para poder achar onde tinha perdido. E quando ela pega e localiza, ela chama as amigas, se alegra muito, porque achou uma coisa que era cara. E os fariseus ficaram olhando, como dissesse assim: e daí, o que isso tem a ver com os pecadores? O que isso tem a ver com tu caminhar com gente que não vale nada? Aí Jesus disse: não, eu vou contar uma terceira parábola. Eu vou contar uma terceira história para ver se vocês entendem o que é que eu estou fazendo aqui com os pecadores. Então surge a parábola do filho pródigo. Ela surge como uma resposta à falta de entendimento dos religiosos. Ela surge como algo que vem como uma resposta de Cristo para as pessoas que achavam que eram merecedoras do reino de Deus mais do que as outras, porque elas viviam de uma forma diferente, porque elas falavam diferente, porque se vestiam com roupas diferentes. Então Jesus disse: não, eu vou ensinar para vocês porque é que eu ando com os pecadores. E Jesus começa a contar a história de um pai muito rico. E esse pai muito rico tinha só 2 filhos, um mais velho e um mais novo. Diz a Bíblia que o mais novo chega para o pai e diz assim: me dá os bens que me pertencem, dá minha herança, porque eu quero ir embora. E o pai chega para os 2 filhos, divide os bens, diz: aqui está aqui a tua parte, está aqui a parte do meu outro filho, pega o teu, pega tu também. Cada um pegou a sua parte. O
O filho mais novo ainda ficou alguns dias na casa do pai, mas disse: agora que eu estou com a minha grana, que eu tenho tudo, vou sair pelo mundão. E a Bíblia diz que ele sai e ele desperdiça numa terra longínqua tudo aquilo que ele tinha, vivendo dissolutamente. O irmão mais velho, lá no final do capítulo 15, vai dizer que o menino lá gastou muito dinheiro com prostitutas, com meretrizes. Eu imagino esse cara jovem, bonito, cheio do dinheiro, é mais ou menos como funciona hoje. Um cara jovem, bonito e cheio do dinheiro, a mulherada cai em cima, papai, não alisa, e vai até gastar o último centavo do camarada. Não era diferente da época em que Jesus contou essa parábola, mas a Bíblia diz que este jovem rico, ele gasta tudo. E o problema é de quem gasta descontroladamente, de que quem gasta sem se programar, ele não sabe o dia da manhã. Pode ser que a maré vire na sua vida, pode ser que as coisas mudem, pode ser que aquilo que está bom hoje, amanhã esteja bem ruim. E o texto faz questão de dizer uma coisa curiosa. O texto diz que no versículo 14, tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E sabe o que Jesus estava ensinando? Dentre as várias lições que a gente pode extrair desse texto, das infinitas lições que eu e você podemos aprender com essa lição, com esse texto, é que Jesus, quando estava dizendo para assim, olha, ele saiu, pegou a grana que tinha, foi gastando sem pensar no amanhã, achando que o amanhã a cobrança não viria. E isso não é diferente nas nossas vidas. Às vezes nós fazemos coisas a bel do prazer, a bem da nossa própria vontade, achamos que vai ser do nosso jeito, que eu posso gerenciar a minha vida do jeito que eu quero, e a gente vai saindo da direção de Deus, a gente vai saindo da vontade de Deus, achando que a gente é capaz de lidar com as coisas que estão aí fora, e de repente aquilo que está brilhando, aquele sol que está bonito, ele muda para uma chuva, uma tempestade chega e tudo vem a ficar pior. E quando isto acontece, e Jesus faz questão de dizer que depois que ele perde tudo, olha meu irmão, se você já perdeu tudo, o que mais de pior pode lhe acontecer? Mas a Bíblia faz questão de dizer que quando ele acaba o último centavo, como se não bastasse ele já não ter dinheiro, aparece em toda a terra uma grande fome. Há um ditado que diz que não há nada ruim que não possa ficar muito pior. E aí Jesus fala que aquela situação que já estava ruim, fica agora caótica. Porque agora, além dele não ter dinheiro, as pessoas que tinham, por causa da fome, não podiam mais compartilhar. Quando você tem muito dinheiro, você faz muitos amigos. Quando você é uma pessoa de condição, de posse, de autoridade, você faz muitos amigos. Mas às vezes a gente não sabe o dia da manhã. Essa pandemia do Covid veio para mostrar como o ser humano é frágil, como a humanidade não tem preparo algum para enfrentar um caos, quando Deus permite o caos chegar. Aí esse caos chegou naquela cidade e naquele local onde aquele jovem estava, e chegou justamente quando não deveria chegar. Como quem dissesse para mim e para você: tome cuidado com as decisões que você toma na sua vida. Tome cuidado com aquilo que você tem decidido fazer, porque acha que vai ser amanhã um dia melhor. Pode ser que aquilo que você esperançou, aquilo que você imaginou que aconteceria, talvez aquilo não aconteça exatamente como você quer, e aquilo que está ruim hoje fique muito pior amanhã. E isso acontece na vida de muitas pessoas que às vezes estão até na casa de Deus, às vezes até conhecem sobre Deus, às vezes crescem numa casa de pessoas que conhecem e falam sobre Jesus, que instruem os seus filhos no caminho que eles devem andar. Mas a gente cresce achando que é capaz de gerenciar a nossa vida, e a gente vai gerenciando o nosso modo de viver. Mas diz o texto, Fernanda, uma coisa curiosa, que quando ele começa a padecer necessidades, ele vai pedir ajuda. E olhe para cá, ninguém quer ajudar quem não tem nada, meu irmão. Quando você é alguém na presença de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: todos podem te abandonar, todos podem te esquecer, mas se você estiver nas mãos de Deus, você passa pelo vale da sombra e da morte rindo.
Você passa pelo vale da sombra da morte brincando, porque você sabe que a despeito de estar sozinho no vale, a despeito de estar sentindo-se sozinho, você não está sozinho, você não está sozinha, louvado seja o nome de Jesus. Mas tem um detalhe, ele estava sozinho. Ele havia abandonado a casa segura do pai. E quando ele abandona tudo, ele pega o seu dinheiro e gasta com prostitutas e gasta vivendo dissolutamente. E o texto diz que quando ele termina de gastar, ele começa a padecer fome junto com toda aquela terra. Quando a coisa rocha, ninguém pode ajudar ninguém, porque ninguém tem condição de ajudar. Eu não vou tirar da boca dos meus filhos para colocar na boca do filho dos outros. Isso é uma regra que existe desde quando o mundo é mundo. Se você abre um buraco para tapar o buraco do outro, você vai ficar com buraco. Então desde criança essas pessoas eram ensinadas. Ele começa a padecer fome e alguém aparece. Não como um amigo, mas como alguém que chega agora para terminar de humilhá-lo, para terminar de massacrar a vida dele. E isso acontece na nossa vida. Porque hoje as pessoas batem no seu ombro, hoje as pessoas dizem eu sou seu amigo, hoje as pessoas te abraçam, dizem eu estou com você, mas quando a coisa rocha, muitas dessas pessoas até te pisam, até pisoteiam sobre os teus problemas, até escarneiam daquilo que você está sofrendo. E isso não foi diferente na vida deste jovem. A Bíblia diz que quando ele perde tudo, ele vai procurar um emprego pelo menos para comer. Alguém olha para ele e diz assim, eu tenho um emprego maravilhoso para ti. E Jesus faz questão de dizer que o único emprego disponível para aquele jovem era justamente o que aquele jovem jamais tinha feito na vida e jamais poderia fazer. Os judeus, eles abominam por causa da lei de Moisés, por causa do que está escrito no livro de Levítico, trabalhar com porcos, comer carne de porco ou andar com pessoas que se envolvem com porcos. Era algo terrível e abominável. Mandar um judeu para ir cuidar de porcos era a pior forma de humilhação que você poderia proporcionar a um judeu escravo. E sabe a única coisa que aparece para aquele camarada resolver o problema da fome dele e resolver de forma superficial? Vai trabalhar com aquilo que você menos gostaria na vida de trabalhar. Vai lá cuidar de porcos. Vai agora comer aquilo que os porcos comem. E Satanás muitas vezes faz exatamente isso. Ele olha para a minha vida, para a sua vida, e ele vê que a gente vai gerenciando ela, nosso bel prazer, que a gente vai gerenciando ela, extraindo Deus da gerência. E sabe o que acontece? Quando nós tiramos Deus da gerência da nossa vida, alguém precisa assumir esse local. E sabe quem assume? É ele, o próprio. Satanás assume a situação, e é incrível, porque aquilo que está ruim, ele faz questão agora de lhe humilhar. Porque a esperança de Satanás é que quando você é agora humilhado, você desista da vida, você desista de insistir com algo novo, você desista de ter uma mudança de vida. E é o que acontece com muita gente que tira a própria vida. É o que acontece com muita gente que mergulha no mundo do pecado e diz, olha para mim, não dá mais, eu desisto, não acredito mais nem em Deus, não quero mais saber de Deus. Muita gente faz isso. E muita gente hoje está no inferno sofrendo, porque teve a oportunidade de fazer algo diferente, mas decidiu seguir em frente, gerenciando a própria vida. E diz o texto que ele vai então agora trabalhar com porcos. E que quando ele vai trabalhar com estes porcos, ele vê que os porcos estão comendo comida de porco, alfarrobas, uma espécie de ração que era feita para porcos, à base de tudo que sobrava das comidas dos seus donos. Ele olha para os porcos se alimentando, e a Bíblia fala que ele deseja comer aquilo. Ele deseja comer aquilo, porque o pecado faz isso com o ser humano. Ele faz conosco todo tipo de espécie de humilhação, e gera em nós um sentimento tão ruim, que a gente olha para aquilo que é a pior coisa que existe na face da terra, e ainda olha e ainda deseja aquilo como se fosse a melhor. Ele deseja ardentemente comer, e diz a Bíblia que ele chega para alguém lá, que tinha essas alfarrobas, que estava dando comida para o porco, e diz assim, me dá um pouquinho, e o texto faz questão de dizer, e ninguém deixou ele comer. Ele não podia comer nem a comida dos porcos, ele não podia se alimentar nem daquilo que os porcos estavam se alimentando. E a palavra de Deus diz que nesse momento, ele tem um negócio que é incrível.
O texto diz assim: e caindo ele em si. Essa é a parte mais incrível de toda essa história. Porque a parte mais difícil na vida da gente é a gente cair em si. A parte mais complicada na vida do ser humano é quando ele tem clareza. É quando ele tem aquele feeling. É quando alguma coisa bate no ombro dele e diz assim: acorda, meu irmão. Acorda para a vida, desperta, olha que rumo tu está tomando, olha o que está acontecendo, presta atenção no que tu estás fazendo. Aconteceu isso com este jovem, ele está lá passando fome, passando necessidade, e o texto faz questão de dizer que Jesus disse, e ele cai em si, e cair em si está querendo dizer assim, ele entendeu que um dia ele poderia estar protegido na casa do Pai, mas por suas escolhas erradas, ele acaba vivendo aquela vida, sendo humilhado para comer comida de porco e cuidar de porcos, que é exatamente o que o diabo faz na vida de muitas pessoas. Mas incrivelmente, o texto faz questão de dizer, mas ele caiu em si, mas ele caiu em si. E sabe o que eu aprendo quando eu olho para isso? Eu aprendo que a despeito das minhas ou das tuas decisões erradas, a despeito de onde essas decisões te levaram ou me levaram, há uma chance, há um Deus que proporciona para mim e para você a capacidade de tomar uma decisão, de olhar para trás e dizer, peraí, eu posso retornar à casa do meu Pai. Quando ele cai em si, ele cai em si com uma lembrança, irmãos. Ele cai em si com algo que Jeremias, lá em Lamentações, faz questão de lembrar. O profeta Jeremias, quando escrevia suas lamentações, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que esse jovem fez? Ele começou a olhar para a vida que ele teve, ele começou a se lembrar que o pai era diferente, que as coisas que o pai lhe davam eram diferentes, que a vida que ele tinha com Deus era diferente, e Deus muda no coração daquele homem a visão que ele tinha do mundo. O que antes ele olhava e desejava e achava que todo aquele mundo ilusório era o melhor lugar para se viver, agora ele olhava para a verdade que está por trás dos nossos olhos, a verdade que está muitas vezes numa cortina diante de nós. Ele olha para esse mundo e começa a dizer, esse mundo não é melhor do que a casa do meu pai, as coisas deste mundo não é melhor do que o meu pai faz, e ele toma uma decisão incrível. O texto faz questão de dizer, de que caindo-se, ele diz, eu vou retornar para a casa do meu pai. Sabe o que a Bíblia fala? É como se ele tivesse assim, eu vou retornar para o projeto, eu vou voltar atrás, eu vou voltar para a vontade dele, eu vou dizer para Deus, Deus, eis-me aqui, o que tu queres de mim, aleluia. Olhe para a Bíblia, por favor. Versículo 17. Ele faz uma referência interessante. Ele diz assim, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e aqui eu pereço de fome. Ei, olha para cá. Ele poderia ter se lembrado da Elise, do irmão que estava de boa. Ele poderia ter se lembrado do próprio pai que vivia numa casa de realeza. Ele poderia ter lembrado de si mesmo, olhando para trás e dizer, poxa, um dia eu vivi nadando no que tinha do bom e do melhor. Mas a lembrança dele é uma lembrança demonstrando uma mudança interior. A lembrança dele não foi do irmão, a lembrança dele não foi de como o pai vivia bem, ou de como ele mesmo vivia. A lembrança dele foi do que o pai proporcionava para aqueles que eram apenas seus trabalhadores. É como se ele dissesse assim, olha, o meu pai vive bem, meu irmão vive bem, mas na casa do meu pai, até os menores, até aqueles que são insignificantes, até aqueles que parecem passar despercebidos, aqueles que são os seus servos, aqueles que são seus trabalhadores, eles vivem todos bem.
E quando a gente faz uma analogia para a nossa vida, quando a gente tenta entender isso, é como se ele estivesse dizendo: ei, até mesmo aqui nessa casa de oração, você que se sente o menor, você que parece achar que Deus nem está te olhando, saiba de uma coisa: você vive num paraíso, porque Deus tem te guardado, tem te sustentado com a sua destra da mão, e é Ele o Senhor da sua vida, aleluia. Até os menores na casa do meu pai comem melhor do que eu. Até os menores na casa do meu pai vivem melhor do que eu. Até aqueles que parecem que não são nada na casa dele são mais importantes do que eu. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a gente sai do mundo do pecado, muita gente diz assim: rapaz, tu é louco, cara. História é essa que agora tu é crente, tu pirou o cabeção? Que parada é essa que tu é crente, cara? E aí as paradas, e os esquemas, e as coisas, e as noitadas, e as coisas que a gente fazia. E eles questionam aquilo que a gente está vivenciando de novo. Mas se por algum motivo na sua vida, na caminhada com Cristo, você em algum momento se afastou da vontade dele, você se afastou do projeto dele, você se afastou daquilo que Deus tem para você, talvez Deus tenha feito eu mudar essa mensagem, para que você possa nesta noite, caindo em si, olhar para o que ele tem para a sua vida e dizer: Deus, eu quero viver na tua casa, ainda que seja o menor dentro dela, aleluia. Porque quando você entende a grandeza do que é estar na presença deste Deus, a grandeza daquilo que Deus pode nos proporcionar, você consegue dimensionar que o que este jovem fez foi a maior e melhor decisão que o ser humano podia tomar. Olhe para a sua Bíblia, por favor. O versículo 18, ele diz uma coisa interessante: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. Olhe para cá. Ele teve 3 atitudes, pastor Fábio. Primeiro, ele se levanta. Você só se levanta quando você tem uma atitude. Você se levanta quando você tem aquela despertamento, quando você acorda e diz assim: peraí, não é isso que eu quero algo diferente. Você se levanta quando você se posiciona, quando você olha para aquilo da forma como está e diz assim: eu não posso mais viver assim, e não é assim que eu quero. Então você se levanta, mas o texto diz que ele vai em direção ao Pai, ele tem um caminho a seguir, ele toma a decisão de trilhar esse caminho, ele toma a melhor decisão que um ser humano poderia tomar, de olhar para Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, e dizer: eu quero seguir o caminho que é Jesus, aleluia. Mas o texto diz que ele disse uma coisa incrível no coração dele. O texto diz que ele diz, quando ele se levanta e vai, ele diz: eu direi ao meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti. A coisa mais difícil que existe para nós é nós admitirmos que estamos errados. Ou coisa complicada da Elisa é eu ter que dar o braço a torcer e dizer: filha, está errado, eu concordo com você, eu errei. Ou coisa difícil é você ter que admitir que a maneira como talvez você está fazendo está errado. O coisa complicada é quando você olha para dentro de si mesmo e diz assim: não, mas espera aí, eu acho que eu estou certa, eu acho que eu estou certo, o jeito que eu estou fazendo é o jeito correto, e de repente o Espírito de Deus diz assim: está tudo errado. E como é difícil, meu irmão, ter que olhar para este Deus e dizer assim: Deus, eu errei e pequei contra ti, mas olha o resultado quando nós tomamos a decisão correta. Olhe para a sua Bíblia. O texto diz no versículo 19, que ele ainda falando, ele diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores, faze como um dos menores, faze como um daqueles que passa despercebido na casa de Deus. Ele ainda se coloca na posição, olha o que o pecado consegue fazer na vida de alguém que um dia foi grande. Ele te leva a um estado de humilhação tamanha, que quando você olha para si
cima, aonde você estava está tão longe, aonde você um dia esteve está tão distante da tua realidade, que você olha assim: eu queria pelo menos chegar no início dessa escada, para voltar a subir, ainda que eu seja apenas um mínimo servo, alguém insignificante, mas eu quero ser servo deste Deus, mas eu quero caminhar na casa deste Deus, mas eu quero voltar a servir a este Deus, eu quero viver a vida que Deus tem para mim, aleluia. E diz o texto, que ele se levanta no versículo 20, e foi até o seu pai, e quando ele estava de longe, isso é muito interessante, não foi ele que viu o pai, foi o pai que o viu. Ei, olhe para cá. É muito comum você se enganar com a voz de alguém. Você achar que no meio de muitas pessoas que está falando, você achar que quem está falando com você, ou alguém que está falando, é o Wilton, mas na verdade quem estava falando era o Fábio. Mas você não se confunde a voz e o choro do seu filho. E se você for mãe, e tiver 10 crianças chorando, e você estiver de costa, você sabe identificar: o meu filho está chorando no meio dessas 10 bem aí. É assim ou não é, mães? Você identifica de longe, você está aqui sentado, você ouve um grito lá em cima: é meu filho. E você sai correndo para ver, e com uma certeza, e você chega lá e era o seu filho mesmo. Porque um pai ou uma mãe, ele consegue reconhecer o seu filho. Deixa eu lhe falar uma coisa, o texto fala que de longe, muito antes deste filho chegar perto deste pai, o pai olha e o pai o reconhece. O pai olha e diz assim: aquele ali é meu filho. E olha uma coisa curiosa, interessante que acontece. Ele poderia sentar ali na sua cadeira real e dizer: deixa ele vir aqui. Deixa ele não está vindo caminhando, posso esperá-lo tranquilamente, tenho a eternidade toda. Mas o texto diz que o pai se levanta e corre na direção do filho. Você sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso o que acontece na vida de muitas pessoas quando chegam na igreja. Elas vêm para a igreja e elas sentam lá atrás, porque elas são meio tímidas, elas não querem ser reconhecidas, elas não querem que ninguém perceba. E quando a gente começa uma vida de errado, a gente começa assim: a gente está aqui na frente muito bem, cheio da graça, cheio da unção, mas a gente começa a vacilar, então a gente começa a sentar lá mais no meio, porque parece que as pessoas começaram a olhar para a gente. Mais um pouco a gente já senta lá atrás, porque a gente já pensa assim: todo mundo sabe tudo. E aí de repente a gente já deixa de vir para a igreja, porque a gente tem uma sensação de que todo mundo está apontando o dedo para a gente. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a Bíblia fala que não foi o filho que correu até o braço do pai, foi o pai que correu para resgatar o filho. O filho estava ainda vindo, quando o pai se levanta e corre. E você sabe o que eu aprendo com isso? Sabe a quantidade de vezes que eu e você pensamos em desistir, ou até desistimos, a quantidade de vezes que nós fizemos coisas das quais nós nos distanciamos de Deus, e de uma forma milagrosa, a gente lá às vezes no meio do pecado, a gente sente Deus entrando no meio da nossa lama, pegando a gente pelos braços, arrancando a gente daquela situação, e levando para a sua casa dizendo: você é meu filho, aleluia. Onde estão os filhos de Deus aqui nesta noite? Você é filha, você é filho. A escolha de Deus para a sua vida é melhor. Esse resgate veio dele para a sua vida, quando ele se levanta e corre até os braços do pai. O pai corre na sua direção e o abraça e o beija. Cara, que coisa fantástica, porque esse texto é cheio de detalhes. Diz que ele beija no pescoço. Aquele beijo no pescoço, para quem não entende, tem relação com esta veia que aqui consegue produzir sangue para a minha cabeça. Você pode ter todo o seu corpo funcionando, mas se o seu cérebro parar de funcionar, você é um pedaço de carne morta. Você só funciona com aparelhos, porque o seu cérebro
cérebro, é ele quem comanda tudo. Então ele vai lá e beija a fonte que gera vida naquela cabeça, como quem dissesse: eu vim aqui te abraçar pela vida, eu vim aqui pegar você pelos braços, eu vim aqui te dizer que eu sou aquele que cuida de ti. Aleluia! Um Deus que cuida da gente, mesmo quando a gente toma a decisão errada. Um Deus que cuida de você, mesmo quando você toma a direção errada. Mesmo quando a sua decisão é errada, você insiste, você bate o pé, mas Ele olha e diz: mas eu vou na tua direção, e sou eu quem sou o teu Pai. Louvado seja o nome do Eterno. O texto diz que o filho faz uma coisa muito curiosa. Ele lança-lhe aos pés. E o filho lhe disse assim: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Nós não somos mesmo dignos disso. A Gracilene trouxe uma excelente pregação. Uma palavra com começo, meio e fim. E que para um bom entendedor, meia palavra já bastava. Imagina uma palavra dessa inteira. Falando da condução do sentimento chamado amor que Deus tem pelo ser humano. Da grandeza dimensional deste amor. Que ela não conseguiu explicar. E nem o homem mais culto da terra conseguiria explicar. Porque a única forma que Deus podia dar ao ser humano de demonstração de amor, a única forma de explicar é apontando para a cruz do Calvário. Você quer ver o amor do meu Pai? Você quer ver o amor de Deus? Olhe para a cruz do Calvário. Ali tinha um homem inocente, ali tinha um homem que só fez o bem, ali tinha um homem levando os nossos pecados, ali tinha um homem que estava dando a vida para que eu e você pudéssemos ser salvos. A dimensão do amor de Deus, ela é tão grande, que é demonstrada na morte do seu próprio filho Jesus. E a Bíblia fala que quando esse filho chega e diz assim: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não tem coisa mais linda do que quando você consegue ser sincero com Deus. Não tem coisa mais linda do que quando você consegue abrir o coração de verdade para Ele. Quando não tem meio termo, quando não tem blá blá blá, quando você consegue chegar para Deus e dizer realmente quem você é, porque você não consegue se esconder dele, eu não consigo me esconder dele, ele nos conhece. A Bíblia diz que antes mesmo da palavra chegar aos meus lábios, ele já sabe o que eu irei dizer, ele sabe desde o meu nascimento a minha morte, ele me conhece como ninguém. Você tem um pai que lhe conhece, aleluia. E este pai tinha tudo para dizer para este filho: é verdade, você vacilou comigo, aqui nessa casa você vai ser um empregado. E deixa eu lhe dizer uma coisa, olhe para mim. Muitas vezes eu acho que, Marcos, muitas vezes eu disse isso para Deus: nós não somos dignos da presença de Deus. Nós não somos dignos de senti-lo. Nós não somos dignos de estar aqui sentado ouvindo esta palavra. Eu não estou fazendo média, estou sendo sincero. Nós não somos dignos do que Ele faz quando a gente birra em fazer o que quer. Nós não somos dignos de ver o milagre acontecer quando nós criamos o problema impossível de ser resolvido. Nós não somos dignos de ver Ele nos abraçando lá na lama, quando todos nos abandonaram. Nós tínhamos que ser virados de costas e Deus seguir em frente e dizer assim: eu não quero nem saber de ti, porque um dia eu cuidei de ti e tu me abandonou. Um dia eu te limpei e você se sujou de novo. Um dia eu fiz um milagre na sua vida e você abriu mão desse milagre. Um dia eu te dei tudo novo. Mas deixa eu lhe contar uma história. Jesus está falando aos fariseus. Jesus está ensinando aos fariseus. E essa história, ao se encerrar, ele não continua falando mais sobre este assunto. Porque parece que naquele momento os fariseus começaram a entender a lógica da dinâmica divina. E o texto fala uma coisa interessante. O texto diz que quando aquele filho diz assim:
Pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai que poderia ter dito: é verdade, você não é digno mais de ser chamado meu filho, vai ser um empregado, vai fazer alguma coisa. Mas olha o que diz o versículo de número 22, olha que interessante a resposta que o pai dá. Ele diz assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela. Ei, olha para cá. Você sabe qual foi a primeira coisa que o pai fez? Olhe para mim. Ele olhou para aquele filho e disse assim: não é assim que eu te deixei, não é vestido desse jeito que eu te quero, essa não é a roupa que eu tenho para ti. Pegue a minha melhor túnica. Qual é essa aqui, Senhor? Não, eu disse a melhor. Pegaram uma melhor túnica, apresentaram para o filho e disseram assim: o teu pai mandou tu te vestir de novo com esta túnica, como quem dissesse: eu sei que você se sujou com todas as coisas erradas que fez, mas eu tenho roupa nova para te dar, eu tenho vida nova para dar a você, eu tenho algo novo para a sua vida. E se fosse só isso, já teria sido maravilhoso. Eu lembro que quando eu me converti, gente, eu nem sei se algum dia eu me vestiria como eu me vestia. Logo eu curti umas roupas que era de uma marca que eu acho que nem existe mais, chamava-se Fidudido. Quem conheceu isso aqui? Só a galera da antiga mesmo. Não levantou só gente de 60 anos para cima. Tirando a NASA que tem 30 ali, o resto foi só 60 anos. A galera da antiga sabe dessa marca, Fidudido, que era filho do diabo. Quando eu me converti, ainda fui estudar a origem da marca e descobri muita coisa sobre ela, e descobri que na verdade era uma abreviação de filho do diabo mesmo. E que demonstrava, o símbolo dele era um símbolo de um jovem rebelde. E eu gostava de usar aquelas roupas porque eu achava que era massa. Aí eu botava meu cordãozão de rap, porque eu achava que eu era rapista. E tinha um cara que se converteu comigo, chamado Fábio Henrique, que eu conheço ele como Fábio Narigudo, algumas pessoas conhecem ele. Um cara fantástico, meu amigo de muitos anos, e ainda é um grande amigo meu, graças a Deus por isso. Nós nos convertemos, nós íamos para a casa dele antes de converter, e a gente ficava escrevendo rap, porque a gente achava que um dia a gente ia ser cantor de rap. Agora imagina pastor Jones cantando rap, meu irmão, que doidice não ia sair daquilo ali. E eu lembro que eu usava uns anéis, que tinham caveiras, que tinham pontas, porque eu dizia: se eu for brigar, eu quero ferir, rasgar a cara do cara. Então no dia que eu me converti desse jeito, com essa roupa, não só externa, mas a roupa interna, aquilo que eu me vestia, e me vestia de forma ruim. Passou-se uma semana, no domingo eu estou me vestindo, coloco a minha roupa do Fidudido, coloco lá os meus anéis, coloco que eu olho no espelho, digo: que doidice é essa aqui, cara? Me sentia assim a pessoa mais ridícula. Olha que muita gente diz que eu estou para ser preso por aquele grupo Esquadrão da Moda, porque dizem que eu me visto muito mal. Mas se você me conhecesse antes de crente, você acharia que eu nem estava me vestindo. A Esquadrão da Moda até desistir, deixa esse cara aí, esse cara não tem solução para ele. Mas quando eu entreguei a minha vida para Cristo, há uma túnica nova para quem conhece Jesus, aleluia. E ela não é uma coisa que te veste externamente apenas, ela te veste de dentro para fora. Eu me olhei no espelho e disse: não é isso. Eu fui tirando, troquei a camisa, procurei lá uma camisa que tivesse parecendo com alguma coisa que prestava. Quando eu me vesti de uma forma mais na minha consciência ignorante, naquilo que eu achava que moralmente seria melhor para eu ir à igreja, eu me senti bem e vim cultuar ao Senhor. E a partir dali começa um processo de mudança, onde eu começava a olhar para as coisas que eu tinha e dizer: meu Deus, como é que um dia eu usei isso? Meu Deus, como um dia eu me vesti com isso? Como é que um dia eu coloquei isso no meu braço? Como é que um dia eu fiz aquilo outro no meu cabelo? E a gente começa a rever conceitos do mundo, porque há uma túnica nova para aqueles que conhecem Jesus.
algo novo que o Senhor te dá. E vou dizer uma coisa para você, tem muita gente aqui sentada que um dia experimentou do que eu estou falando, que um dia sentiu a sensação do que é o Espírito Santo de Deus, ir lá e dizer, tira isso, não é assim que eu te quero, eu tenho uma roupa nova, e há muito tempo não ouve mais essa voz. Há muito tempo não entende mais o que é vestir uma túnica santa. Há muito tempo perdeu o sentido do que é o projeto de Deus para a sua própria vida. Mas esta noite é uma noite que o Senhor diz para a gente, caia em si, porque Ele ainda tem túnica para nós, aleluia. E esta túnica nova, Ele oferece ao seu filho, como quem dissesse, você não foi feito para andar desta forma, eu tenho roupa nova para te dar. E diz o texto, que ele diz assim, peguem um anel e coloquem no dedo do meu filho. Deixa eu lhe falar uma coisa, filha. Naquela época, os pais, quando davam um anel para o filho, era um anel de compromisso familiar. Havia a insígnia da família, havia um símbolo que eles selavam seus contratos com este anel. Normalmente o pai só dava este anel quando o filho já era muito experiente, era primogênito e o pai estava perto de falecer. Porque isso representaria a sua continuidade na descendência moral da sua família. Mas coincidentemente, nesse texto, algo acontece diferente. Chega um jovem do mundo do pecado, chega um jovem que não concebia-se mais ele estar de novo na casa do pai. O pai dá uma roupa nova e diz assim, agora bota aquele anel que só usa quem é para mim autoridade, só usa quem é para mim importante, só usa quem me representa nesta terra. O cara vem e coloca um anel de compromisso no dedo do filho, como se o pai dissesse assim, eu voltei a confiar em você, eu voltei a olhar para você como sendo meu filho, você voltou a me representar, você a partir de hoje é alguém que onde você passar vão dizer, é filho daquele pai, aleluia. Deus tem nos dado este anel de compromisso. E o que é que você tem feito com esse anel? O que é que você tem feito com o seu anel de compromisso com Deus? O seu compromisso, ele começa quando você entra nessa igreja e ele sai de você quando você sai da igreja. O seu compromisso também é lá na sua intimidade. Você consegue ter esse anel no dedo lá no seu trabalho. Você consegue ter esse anel no dedo lá onde você está naquela faculdade. Porque se você está aqui nesta noite e precisa novamente voltar e cair em si, e você está no lugar mais especial da terra, porque Cristo te trouxe essa noite, mudou essa pregação para dizer que há sim esperança para você. Louvado seja o nome de Jesus. O texto fala que Jesus, ou melhor dizendo, que o pai dá àquele filho um anel e manda trazer para aquele filho sandálias nos pés. Isso quer dizer, Dailis, que ele estava descalço, que a vida feriu-lhe nos pés, que a caminhada dele não foi fácil, mas que a despeito da caminhada difícil, chegou o momento dele voltar a ter o conforto de caminhar com as sandálias deste pai. E é curioso quando a gente olha isso, porque lá no Antigo Testamento, quando os israelitas saíram do Egito, e eles ficaram 40 anos naquele deserto, girando e girando, a Bíblia diz que a roupa deles, que os seus calçados não envelheciam, como quem dissesse, enquanto você estiver caminhando na minha presença, enquanto você estiver caminhando na direção que eu te der, nada vai lhe ferir nesta terra. E isso só é dado a quem é filho. Onde estão os filhos dele aqui nesta noite? Mas uma coisa interessante ocorre, ele manda matar um boi, todo mundo vai comer, se alegram porque esse filho estava morto e reviveu.
Mas aparece o filho mais velho. O filho mais velho aparece e não ficou feliz, não. E sabe por que o filho mais velho não ficou feliz? Porque durante uma vida inteira, escute o que eu vou lhe dizer, a gente prega esse texto como se ele fosse alguém que estivesse na igreja e estava desviado. É assim ou não é? É a parábola do desviado. Eu quero lhe convidar para pregar para um culto aonde haverão pessoas que foram da igreja e não são mais. Mas Jesus não está falando de pessoas que estavam na igreja aqui. Jesus está falando de dois grupos de pessoas, e a resposta de Cristo aos fariseus era dizendo assim: verdadeiramente vocês fariseus são a herança de Deus, verdadeiramente vocês fariseus têm lá cumprindo a palavra, têm vivido lá segundo os preceitos de Moisés, mas há muito tempo vocês perderam a noção da grandeza do amor do meu Pai. Ele começa a explicar essa parábola e ele vai dizer assim: olha, este jovem, ele volta e o filho mais velho fica triste. Se essa parábola fosse para quem era desviado, você já viu algum desviado voltar para Jesus e a igreja ficar triste, sim ou não? A gente fica como? A gente fica alegre. Mas o filho mais velho fica triste, porque essa parábola não faz referência a alguém que estava na igreja. Essa parábola faz referência a uma humanidade caída que eu e você fazemos parte, a um povo que se distanciou de Deus desde o jardim do Éden, e que Deus separa Abraão para fazer uma nova linhagem e fazer dessa nação que partiria de Abraão a nação de Israel, o seu povo querido, o filho mais velho. Quando você chega em Israel e você diz que é cristão, eles não te recebem, eles não aceitam, eles não concordam. Como assim, pastor? Por que eles não concordam? Porque eles não aceitam o cristianismo. Eles não aceitam que um povo que não for judeu seja povo de Deus. Eles não aceitam que alguém que não segue o Deus eterno pelos preceitos de Moisés possa realmente servi-lo. Mas Jesus disse um recado nesse dia aos fariseus: um dia vocês vão entender que todos aqueles que se voltarem para este Pai, o Pai correrá na direção deles, pegará eles pelo pescoço, beijará eles, dará a eles uma túnica nova, colocará anel novo, vai dar sandálias, vai matar animal para comer com ele, vai se alegrar, porque o amor de Deus é tão grande, que qualquer pessoa nesta terra que se voltar para este Deus, pode ser a pessoa mais miserável, pecadora, ele olha para ele e diz assim: pode vir para a casa do meu Pai, há espaço para você ser filho também. Quem entende o que eu estou dizendo aqui nesta noite? E eu quero nessa noite perguntar um negócio aqui. Eu tenho 20 e poucas pessoas me assistindo aqui agora, e eu tenho muitas pessoas aqui sentadas. Talvez essa seja a noite de você cair em si, de você dar aquela acordada para a vida, de você entender que Deus te trouxe até aqui com um propósito, que Deus quer fazer uma mudança, que Deus quer fazer na sua vida uma mudança, e essa mudança ela não é possível se você não cair em si, se você não olhar para si e dizer assim: poxa, eu preciso dessa mudança. Eu quero convidar você a ficar de pé aqui nessa noite. Há um Deus que Ele nos ama de uma forma tão maravilhosa, que o texto faz questão de mostrar para a gente o que Ele fez para aquele filho que se afasta da presença dEle. Ao contrário do que deveria ser, que era um Deus virar as costas, Ele abraça este filho e diz: você é importante para mim, você é importante na minha casa, volte para a sua casa e para o seu lugar onde Deus lhe quer. Se você é que está aqui nesta noite, e por algum motivo, ou estiver me assistindo, e por algum motivo, você precisa cair em si, e se voltar para este Deus, eu posso nesta noite com você orar, e vou orar porque tem pessoas que não estão aqui na igreja, mas estão me assistindo. Há um projeto de Deus para a sua vida, não é esse,
que você acha que gerenciando vai ser do seu jeito. Não é desse jeito. O projeto que Deus tem para você é na casa dele, aleluia. É com roupa nova, e não é esta roupa que você veste, não. É uma vestimenta que ela é interna, é uma vestimenta sobre-humana, sobrenatural. Deus tem aliança para fazer com você, por isso Ele oferece anel. E essa aliança só é possível se você dizer: eu quero viver isso que Deus quer para a minha vida. Então eu quero adorar a Deus essa noite. Se você nessa noite sentir o desejo do seu coração de se voltar à casa do Pai, de se voltar a este Pai, se você estiver aqui nessa igreja, você pode sair do seu lugar e eu quero orar por você, e apresentando o papai, e apresentando o projeto de papai, porque papai tem projeto para a sua vida, e ele tem um projeto melhor do que a gente.